Olá, meus amigos. Hoje eu vou apresentar um vídeo, Arquivo da Lei Divina, porque quando na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais onde está inscrita a lei divina, eles respondem de uma maneira solene e objetiva: na consciência. Nós sabemos que a consciência pertence aos espíritos individualizados e despertos, enquanto Deus a insira na criação. Mas ela só emerge quando o espírito desperta para a individualidade. Em razão disso, nós passamos a ser donos do nosso livre-arbítrio e podemos, então, através das nossas escolhas, sofrer as bênçãos das boas escolhas e as dores das escolhas equivocadas. Porque nós já passíveis de responsabilidades por nossas escolhas, repito, entre o certo e o errado, entre o útil e o inútil, nós podemos então acolher ou não as leis divinas, sofrendo os efeitos, repito, bons ou maus das nossas escolhas. E Deus não é mau, Deus é soberanamente justo e bom. Deus não pode se agradar naturalmente com o que seja errado, com o que seja inútil. E o que for nocivo, portanto, lhe será sempre desagradável, pois Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para Ele a alma, eleva cada um de nós a Ele, em busca da perfeição, obedecendo-lhe naturalmente a lei e não a violando. É que nós então poderemos fugir ao jugo de dor, melhor dizendo, no jogo da vida, em razão das nossas escolhas. Entretanto, ocorre que nós nos esquecemos dessas leis, imersos naturalmente nos erros multimilenares, contumazes das nossas más escolhas. Quis então Deus que nos fossem lembradas as suas leis, e por ordem divina, Jesus nos enviou inúmeros profetas no correr dos milênios. No livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ele relata que todos os profetas, todos os avatares enviados à Terra no curso dos milênios, antes e depois do Cristo Jesus, foram enviados por ordem de Jesus. Por isso, os profetas de todas as épocas, então, religiões, povos, nacionalidades da Terra, eles têm relembrado os aspectos áureos das leis de Deus. E nós, os espíritas estudiosos que devemos ser, não podemos e nem devemos ter qualquer tipo de preconceito em buscá-los para além da doutrina espírita. Pois, como diz um velho provérbio iraniano, que eu aprendi com meu amigo Luiz Carlos, quando nós discutíamos as questões do ortodoxismo espírita entre nós, esse provérbio diz assim, que a verdade, eu vou ler aqui para eu não dizer errado, a verdade é o espelho, a verdade é um espelho que Deus partiu. Os pedaços se espalharam e caíram na terra, e cada qual que possui ou pegou um pedaço, acredita ter toda a verdade. Entretanto, ela apenas faz parte de um espelho. Eis aí o porquê então, de um todo, melhor dizendo, o porquê então nós devemos buscar todas as fontes nos ajudando e não fazendo mal ao nosso próximo, bem como incorporar esses ensinamentos aos nossos hábitos, como esse provérbio, aqui o dito popular entre os iranianos. Esse material é sempre útil para nós, esse tipo de material é sempre útil para nós, uma vez que Deus não tem preferência entre os seus filhos. Deus nos quer a todos muito bem e inseriu na mente de cada um de nós o mesmo conteúdo. A lei de Deus é inexorável, é sempre a mesma, não se modifica. Todos nós temos, então, na nossa reserva mental, essa legislação divina. Assim, colhemos alguns cacos dessa verdade tirados do livro Evangelho, à Luz do Cosmo. Esse material que eu vou dizer agora, são cacos dessas verdades que dizem a mesma coisa, de maneiras e em épocas diferentes. Eu tirei esse material que eu vou ler agora, porque eu vou ler, ele é longo, ele é do Evangelho à Luz do Cosmos, um livro escrito
pelo espírito, ditado pelo espírito Ramatiz, ao médium Hercílio Mais. E ele traz, na verdade, de diversas maneiras, em idiomas diferentes, o mesmo ensinamento, repito. Por exemplo, vou ler agora. Por exemplo, no cristianismo, temos: tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. No confucionismo, não façam aos outros aquilo que não queres que eles te façam. No budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência, dando a que deles espera receber, e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. No hinduísmo, não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. No islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si próprio. No sikhismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. No jainismo, na felicidade, na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós próprios. No zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos dos outros nada que não seja bom para nós. Lá no taoísmo, considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse seu. No judaísmo, não faça ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Ou seja, é o mesmo ensinamento dito de maneiras diferentes, em épocas diferentes, por diferentes profetas, por diferentes avatares enviados pelo Cristo Jesus à Terra. E entre eles, ainda o maior de todos os profetas, o próprio Jesus, quando esteve entre nós, nos ditou uma regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam, como dizem os iniciados, tem um amigo meu, o Cido, que ele usa muito essa expressão: tudo está em tudo. Tudo está então na origem, e a origem é o Cristo Jesus, que nos trouxe a nós outros a boa nova, e ela vem sendo dita, repito, uma terceira vez, por muitos profetas, de maneiras diferentes, em épocas diferentes, para povos diferentes. Né? E por último, claro, agora no século XIX, mandou-nos o Cristo Jesus, o Paráclito prometido na feição da doutrina espírita, por muitos espíritos e médiuns, a partir do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, para aclarar de vez a nossa memória, lesada, repito, pelas malfadadas escolhas dos milênios que se perdem. E a doutrina permanece fazendo através de espíritos responsáveis pela tarefa edificante do despertar da humanidade na Terra, através de espíritos e de médiuns de variadas mediunidades. Portanto, a nós outros cabe acatar voluntariamente as leis de Deus, porque ela em si está em nós, sempre esteve, e não há como nos dizermos ignorantes dela, especialmente nós, os espíritas, né? Especialmente nós. Compartilhe aí esse vídeo com seus companheiros espíritas, o vídeo é para os espíritas, tenho absoluta certeza que esse conteúdo é do conhecimento da maioria dos espíritas, talvez não conheçam o espírito Ramatiz, muitos não conhecem, nem prezam o espírito Ramatiz, porque há no meio espírita uma legião de pessoas ditas espíritas que repudiam o espírito Ramatiz, tanto quanto o seu médium Hercílio Mais, este agora já desencarnado. Todavia, como Kardec nos orienta e exemplificou, nós precisamos buscar em todas as doutrinas o conteúdo edificante, porque tudo está em tudo, a fim de nos esclarecermos cada vez mais, e nós não podemos desprezar um ensinamento, uma lembrança como essa, trazida por Ramatiz através do Hercílio Mais. Comente aí se você quiser, comentário é bom, comentário desperta na própria pessoa o interesse pelo assunto. E vamos adiante.